E aí galera, beleza? Então beleza, Creuza. Eu tava lendo alguns artigos aqui, eu achei muito interessante. Os religiosos vivem me dizendo que a gente só fala do cristianismo e não sei o que. Eu encontrei um textozinho aqui muito interessante mesmo, falando sobre espiritismo. Pra mim é outra mentirada, né? Outra baboseira enorme, espiritismo, e tem toda a ligação direta, né, com o cristianismo, essas coisas todas. Eles usam um versículo lá de João, lá que João conversou com os espíritos, sei lá o que, aquela baboseira toda, até para justificar. Pra você ver como é que a Bíblia ela é versátil, né? Os caras usam para justificar e negar ao mesmo tempo, né? Cada um usa a Bíblia do jeito que quer. Um usa para justificar, o outro usa para negar. Mas tem uns trechinhos aqui muito interessantes de Allan Kardec. Eu achei muito interessante colocar aqui para porque tem muito ateu também que fica puxando uma sardinhazinha, né, para espiritismo. Que o camaradinha lá que anotava recado para ele mesmo era bonzinho, que não sei o que. Sei lá, ele podia até estar se auto-enganando, mas é tudo picaretagem, né? É tudo farinha do mesmo saco, como dizem. E aqui tem um texto publicado no blog O Catequista, em 4 de 9 de 2013, o Allan Kardec falando sobre negros. Então tá escrito lá: sem dúvida são uma raça inferior. Ou seja, o que mais tem de espiritismo, né, em sua maioria são negros, né? Pelo menos o que eu noto aqui, não tenho certeza se mas nunca fiz um levantamento, né, para saber. Mas você vê mais pessoas de classe média baixa, né, umbanda, né, mistura, né, espiritismo com umbanda e faz aquela salada de crença. Mas está aqui escrito aqui, ó. Nos últimos posts, vou ler o mais interessante aqui para não ficar um vídeo muito grande. Eu sempre falo que vou fazer vídeo curto, acabo falando demais, né? Falo que nem pobre na chuva. Mas assim, né, aí tá falando aqui sobre ataques nas redes sociais, hipocrisia, falsa caridade, sei lá o que. Aí tem aqui, quando criticam o espiritismo, eles falam, né, cala a boca, vocês são católicos, aí começa aqueles negócios, né, de inquisição, pedofilia, clérigo, babá, ziba capiroto, sei lá o que. Não adianta você informar que possui uma biblioteca com mais de 100 livros sobre o assunto, no caso o espiritismo e essas coisas. Por fim, arremate luxuoso, você quer considerando a religião cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo contra nós, sei lá o que. Aí o cara faz uma análise crítica aqui sobre Allan Kardec. Então aqui, essa introdução é enorme, se fez necessária a introdução lá, vou pôr para quem quiser ler nos comentários aí, na descrição, vou colocar aí. Porque vai seguir uma análise crítica, uma história que lavra do próprio senhor Rivail, mais conhecido como Druidão, Allan Kardec. Se depois de ler isso aqui, um negro continuar nas fileiras do espiritismo, não posso concluir que o cara é sadomasoquista. Aí tem aqui falando que ele acreditava em frenologia. Inclusive essa frenologia é até falada no filme do The Django, né, de Django Livre. Então até vendo um post aqui do Django Livre. É falado no filme do Django Livre, né, o Leonardo DiCaprio faz uma fala lá, né, explicando a frenologia, aquela coisa que os negros são inferiores, aquela coisa toda. Eu acho esse filme foda demais, né, aquele médico lá tiradinho. E demonstra claramente, né, como é que era na época a violência e o racismo puro, né, sem hipocrisia, o racismo mesmo. Aí tem aqui pseudociência. A frenologia era uma pseudociência cujo objetivo era o estudo da estrutura do crânio de modo a determinar o caráter das pessoas e sua capacidade mental. Dependendo do formato, tamanho e peso da sua cachola, eu posso dizer quem tu és. Basicamente, frenologia é isso. É a mesma lógica da astrologia, dependendo de onde Vênus está, aquela baboseira toda, né? Isso é bem típico da onda positivista, queria codificar todo qualquer aspecto da vida humana. A frenologia caiu há muitas décadas como conhecimento científico que se leve a sério. Hoje é só mais uma curiosidade histórica. Claro, né? Negros e esse negócio de raça, eu já falei várias vezes aqui, essa questão de racismo, principalmente no Brasil, é ridículo, né? Uma vez que a gente é tudo vira-lata, né? Tem uns camaradinhos aí que acham que tem pedigree,
Filho, você nasceu no Brasil, filho, você é vira-lata, você não tem pedigree não, para de ser retardado. Tudo mistura de negro com branco, com índio, tudo misturado. Mas aí continuando aqui. Para Kardec, os negros possuem um espírito inferior. Ou seja, negro tem espírito inferior. Estamos na primavera da França, 1862, no mês de abril. Foi então que o Sr. Kardec publicou o seguinte artigo na Revista Espírita: Frenologia espiritualista espírita, profectibilidade da raça negra. O artigo pode ser acessado no site da Federação Espírita. Inicia com a seguinte questão: a raça negra é perfectível, isto é, pode evoluir para alcançar a perfeição espiritual? Ou seja, está perguntando, fazendo uma pergunta se o espírito dele pode evoluir para atingir a perfeição. Os negros, pois como organização física, serão sempre os mesmos como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior, quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados de inteligentes pode sempre se modificar certos hábitos, certas tendências. Já é um progresso que levarão a outra existência, o que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. Ou seja, se ele aprender alguma coisinha, talvez na outra vida ele evolui. Sim, isso foi dito por Kardec, tal, sei lá o que, observatório. Nessa vida com uma pele escura, né? Porque nessa vida com essa pele escura não tem jeito. Muitos espíritos defendem seu herói com fervor de um muçulmano em jihad, dizendo que era o pensamento dominante na época. Outros dizem que a ciência era muito rudimentar, mas absolutamente nenhum kardecista leva em conta que Kardec não tinha o menor critério em dar pitaco em áreas alheias às suas limitações e aptidões. Sim, ele considerava a frenologia uma ciência real. Com base nisso, ele considerava negros, indígenas e indivíduos de raça não caucasiana como seres inferiores. E a prova dessa inferioridade estava nas suas feições e nos formatos cranianos. Isso, sinceramente, me faz passar mal. Ou seja, o cara realmente acreditava que ele era ciência, não sei o que e tal. Essa desculpinha não, naquela época era aceitável. Os religiosos cristãos e outros religiosos adoram falar isso também, né? Mas Deus não está acima, Deus não está além. Então, essa desculpinha acaba ficando meio ridícula, né? Porque vocês mesmos falam que Deus é avançado, que Deus é melhor que o homem, Deus não sei o que, e depois vem falar que era da época, Deus está se curvando aos costumes da época. Então é a mesma desculpa esfarrapada, né? Ou seja, se Deus é superior, ele já tinha que negar isso aí, não tem nada da época, o cara é mega inteligente para a época, então ele já deveria saber que isso é errado. A mesma coisa se encaixa em Jesus, qualquer coisa. Jesus não ensinou bosta nenhuma, como eu já disse. Não sabia nada de nada, era um homem só preso à época dele, se é que existiu, né? Que pra mim foi inventado por Roma. Então ele estava preso aos costumes da época. E os próprios religiosos confirmam isso, falando que era costume de época. Ué. Você tá só confirmando, besta, se falar que era costume da época. Aí tem aqui, frenologia é o ponto de partida para Kardec para fundamentar, justificar sua análise, base para compreensão do assunto. Aí ali tem uns detalhes de muito mais. Aí Kardec fala que o negro é inferior, que o espírito dele tem que evoluir, que não sei mais o que os negros não são evoluídos, que eles não têm capacidade cognitiva para aprender e tal. Então assim, é um texto bem, assim, você lê o texto, você quase passa mal, né, de tanto lixo. Eu já falei aqui que a minha esposa, talvez não, né, mas minha esposa é uma mistura, minha esposa é uma mistura gigantesca, né, ela tem traços de indígena, olhos de asiática, é negra e meio branca, ela é uma mistura só. Então é ridículo você ter que ler uma bosta dessa aqui. Olha lá, afinal, negros são brutos. Segundo Kardec, o exame frenológico das raças inferiores constata a predominância das faculdades instintivas e atrofia dos órgãos de inteligência. Órgão de inteligência, olha só o que o cara fala. Atrofia dos órgãos de inteligência. Negro tem atrofia dos órgãos de inteligência. Tá de zoeira, né, cara? Tá de zoeira que negro segue essa bosta, né? Ainda tem aqui
E fundamenta ainda, mas essa até citando o físico francês François Arago para Kardec. Caso Arago tivesse nascido sob uma pele negra, caso Arago tivesse nascido sob uma pele negra, jamais seria o gênio que foi. Simplificando, você é negro pelo fato de ser negro e é incapaz de entender astronomia. Vai debulhar milho. Ou seja, foi isso que o cara disse, né? Kardec disse. Esse cara é muito burro. Ah, não entende. É negro, é burro. E tem vários outros absurdos aqui de Kardec. Depois você dá uma lida aí. Quem adora ficar protegendo Kardec, puxando o saco de espiritismo. Tem um material gigantesco aí. Eu fiz o vídeo curtinho mesmo. Meu outro celular tá um lixo. Tá dando toque fantasma. Não vai dar pra ler muito mais aqui. Mas é basicamente isso aí. Kardecismo também é uma bosta. Tem o Santo Agostinho também, que escreveu um monte de bosta lá. Escreveu um monte de porcaria, principalmente contra a mulher. Escreveu lá que mulher não valia nada, que mulher era um ser com defeito, que vinha faltando parte. Às vezes a ideia dos caras, os caras queriam mulher com pinto, que bosta é essa? Ele devia ficar feliz então, né, que hoje tem mulher com pinto torta direita aí. Se mulher veio faltando defeituoso, então hoje tá bacana. O que os católicos tá criticando aí? Hoje tem mulher com pinto aí, então as mulheres já tá perfeita já chegou com pinto aí. A religião ser rir pra não chorar de religião. E essas crenças idiotas aí. Mas vai lá, eu já tinha lido outras coisas de Kardec. Depois eu vou trazer mais algumas outras coisinhas de espiritismo, essas outras religiões malucas aí. Mas essa aqui eu queria fazer esse curtinho assim, só pra quem quiser ler. E ateu aí que fica defendendo o espiritismo, fica passando pano pra espiritismo. Tudo a mesma bosta, tudo a mesma porcaria. Tem uns que já até perguntou, né? Ah, mas o espiritismo prega mais amor, prega mais união, sei lá o que. Mesma bosta, o cara que inventou esse trem aí, tudo preso a pensamento da época. É sempre a mesma coisa. O cara sempre esconde as coisas ruins da sua religião, né? Se tem uma porcariazinha ali, ele esconde, joga pra debaixo do tapete. Sempre a mesma história. Tem uma coisinha ruim ali, alguma coisa muito cagada, joga pra baixo do tapete. Inventaram a historinha de Jesus lá e um monte de apocalipse de sei lá quem, um monte tem, não, joga pra debaixo do tapete aí, fala que é apócrifa, fala que não é original, sei lá o que. Então o espiritismo, meu amigo, é a mesma bosta, mesmo, não tem prova nenhuma. Os caras falam, ai, tô vendo espírito, tô vendo, você não tá vendo bosta nenhuma. Se você tá vendo espírito, vai procura um médico, procura um psicólogo pra tratar, filho. É tudo a mesma coisa, não tem prova de nada, não tem como fazer teste nenhum. A mesma ladainha. E os inventores dessas religiões malucas aí, é tudo da mesma época, o mesmo pensamento idiota. Cara, aí você pode ver que o cara era preso à época, totalmente racista, né? Na época também a Igreja Católica também era racista, chegou a falar que os negros não tinham alma. E o evangélico também vai atrás, né? Aquele metrosexual lá, daquele pastor doidinho lá, que virou deputado, que não sei o quê. Que muita gente aí sabe quem eu tô falando, né? Tá sempre com o cabelinho pinchadinho de lado e não sei mais o que, fica aí na igreja pregando. Ele também já falou que os negros são amaldiçoados, que a África é amaldiçoada. Falou uma besteira dessa aí, rodou a internet inteira também. Então religião, infelizmente, por isso que eu acabo sendo contra a religião, se não contra a sua liberdade de acreditar. Mas eu acho que tem que lutar contra mesmo, tem que lutar mais a favor do ser humano, sabe? Da valorização do ser humano mesmo, porque a religião serve pra isso aí, ó. É pra inferiorizar outros povos, inferiorizar as outras pessoas. O cara tava aqui tentando defender Jesus aqui num outro comentário também. Eu acabei de ler aqui, ó, que Jesus veio trazer a espada. Cada um dá uma interpretação pra essa porcaria também. Já tava até discutindo aqui com um camarada que Jesus veio trazer a espada. Não, é porque quer dizer, se dá só uma matadinha pode, né? Igual aquela tentativa de explicação do pastor arqueólogo lá, né? Explicação mais ridícula que a outra. Tentando justificar um Deus de amor que sai matando todo mundo. Então é isso.
O texto completo tá aí, quem quiser dar uma olhada mais nesse arquivo de espiritismo aí, essas ideias de espiritismo. Extremamente racista. Dá uma olhadinha aí pra quem fica passando pano também. Infelizmente, cara, sinto muito. Religião, tudo uma bosta, só é pra separar. Causar desunião e unir as pessoas. Só se for pra brigar, né? Unir as pessoas pra brigar. Como eu disse, antigamente na época lá das tribos, essas coisas, até pode ter sido um pouco útil religião. Mas hoje, velho, atualmente é tudo uma bosta. Serve pra dominar mesmo, mascarar, colocar um contra o outro, subjugar, justificar atrocidade, por aí vai. Então é isso, quem tem interesse, né, que procura estudar, procura ver os dois lados, né, qual eu disse, você sempre tem que estudar os dois lados pra você chegar à verdade. Quem quiser dar uma olhadinha aí. E é isso aí, só mais uma besteira. Falou, galera, até o próximo aí.